galera, estamos de volta, professor Andreas na área para mais uma aula aqui, para a gente continuar e fechar este capítulo de lentes esféricas e óptica da visão, tá? É um capítulo que tem muita coisa, eu sei, eu compartilho dessa dor, tem muito conteúdo num capítulo só, mas, é que é tudo a mesma coisa, é tudo lentes e fala a parte artística, a parte matemática e agora vem uma parte mais vida, uma parte mais prática. Isso aqui é muito legal. Então vamos lá. Teve duas grandezas que eu não falei pra você ainda em se tratando de lentes, tá? A primeira grandeza a gente chama de vergência. Povo, o que é vergência? É o que popularmente a gente chama de grau. Então você já perguntou pra alguém, ou alguém já te perguntou se você usa óculos, qual que é o grau do teu óculos? Daí você fala, isso aqui é 0,5, 0,75, né? Cada olho tem um grau aí diferente. Beleza. Isso é vergência, só que na física a gente não usa grau. O grau na física é o que a gente chama de dioptria. E finalmente você vai saber agora o que danado significa grau. Show? Então vamos lá. Vergência é isso aqui, ó. É V, é 1 sobre F. Então quando você fala em grau, que é a vergência, que na verdade na física a gente chama de dioptria. Então dioptria é a mesma coisa que grau, tá? Então escreve aí pra mim. Grau. Pessoal, como que eu escrevo dioptria? Aqui, ó. Dioptria. Beleza. Essa vergência, ela tem por unidade dioptria, que é o grau. Então quando alguém te perguntar o grau da tua lente, o que você vai estar querendo falar quando falar em 0,5? Você está querendo falar a distância focal dessa lente. Por quê? Se o grau for 0,5, o que isso significa? Passei para lá, passei para cá, quer dizer que o foco dessa lente é 1 sobre 0,5, que é 2 metros. Sacou? Então quando você fala, o grau da minha lente é 0,5, quer dizer que o foco daquela lente, fiz a continha, deu 2 metros. É isso que o médico fala para você, que o oftalmologista fala para você, que quem cria a lente, o construtor de lentes, ele faz a lente baseado nisso aqui, sacou? Então, faltou só falar dessa grandeza física chamada vergência, nada demais, é 1 sobre F, beleza? Só lembrando que o foco ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Neste caso aqui, eu coloquei aqui positivo. Se eu coloquei positivo, eu estou falando de uma lente convergente, confere? Agora, se fosse uma lente divergente, daí seria menos 0,5. Daí seria uma lente de menos 2 metros. Esse menos só quer dizer que o foco é de uma lente divergente. Sucesso? Beleza? Então fica a dica aí sobre vergência. E a segunda coisa, a segunda grandeza que eu não falei, eu sei, dá um desesperinho, né? Olhar para essa equação gigante, mas é a equação de Halley. Equação de Halley é a equação dos construtores de lente. É só para você saber que ela existe, tá? Não precisa realmente decorar, assim, a não ser que você vá fazer um vestibular de altíssimo nível, tipo ITA. Daí você precisa saber. Mas, equação de Halley ou equação dos construtores de lente é a equação que os caras utilizam quando constrói tua lente. Então você vai lá no oftalmologista, faz o examezinho lá, daí o cara passa um escritozinho para você, você leva lá na óptica, né? E tem lá todas as informações que o cara precisa para fazer a tua lente. E essa equação de Halley é o seguinte, 1 sobre F, ou seja, vergência, né? É a mesma coisa, você pode colocar um V aqui no lugar do 1 sobre F, é igual a N da lente por N do meio. Então, dependendo da lente que você for colocar, se for um vidro flint, se for um vidro não sei o que lá, daí tem N's diferentes. Não se preocupe com isso, a questão traz para você. N da lente sobre N do meio é o N do ar. Lembra quanto que vale o N do ar? 1, né? Vale sempre 1. Então, N da lente sobre N do meio menos 1 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Professor, o que é o R1? É isso aqui, Uma lente, por exemplo, biconvexa, ela é feita de duas circunferências, certo? Que se interpõem e eu tiro a lente biconvexa. Então, o R1 é o raio da primeira face. E o R2 é o raio da segunda face. Professor, e se fosse plano? Se fosse plano, meu querido, você ia fazer isso aqui, Plano, qual que é o raio de uma face plana? O raio de uma face plana é infinito, sacou? Daí você ia colocar aqui, 1 sobre infinito. Professor do céu, peraí, como que eu faço 1 dividido por infinito? 1 dividido por infinito dá 0, meu. Então, se for face plana, você pode tirar um desses caras aqui.
daí fica só isso. Sucesso? Beleza? Lembrando que se for a face côncava, usa o raio positivo, se for face convexa, usa o raio negativo. Mesmo esquema. Então, ó, se for face côncava, melhor, se for face plana, tira um deles, e o R ele te dá na questão. Essa é a equação de Halley, a equação dos construtores de lente. Então, para a parte de conta, acabou. É isso. Pode agora relaxar. Tem vergência e tem equação de Halley. Equação dos construtores de lente. Pode vir os dois nomes. Sucesso? Sabendo disso, daí vamos para a óptica da visão. E a óptica da visão, dá uma olhada nesse olho. Que legal. Eu vou falar, você estuda o olho na biologia, estuda o olho na física. Eu vou falar da parte física, que é a parte mais legal. A parte que interessa. Tá, pra gente aqui, né? Obviamente. Na biologia, você estuda a parte de biologia. Beleza, o que interessa pra gente no olho na física? Interessa o sistema óptico, primeiro, a lente. E a lente, ela é formada pelo cristalino junto com a córnea. Então, o que faz a luz desviar é o cristalino junto com a córnea. Só que olha o formato deste cristalino, povo. Que formato que ele tem? Ela é uma lente o quê? Ela é uma lente biconvexa. Confere? É isso que a gente tem desenhado desde o início. É isso aqui, ó. É a nossa lente do olho, cara. Uma lente biconvexa. Que no ar é uma lente convergente. Sucesso? Lente convergente. Então, o que faz o sistema óptico, o que faz a luz sofrer desvio é a córnea junto com o cristalino. Tudo bem? Beleza. Parte interessante, pupila. A parte interessante da pupila, a pupila tem várias funções no nosso olho, mas uma das funções mais legais, que é a parte que a gente interessa aqui, é ela controla a entrada de luz no teu olho. Então, se tiver muita luz no ambiente, a tua pupila faz isso aqui, ó. Ela dá uma contraída para não entrar muita luz e não queimar aqui tua retina. Sacou? Agora, se tiver pouca luz no ambiente, tá escurão, daí tua pupila faz assim, ó. Ela dilata. Sucesso? Então, ela controla a entrada de luz do teu olho. Um detalhe. Como eu falei, ela tem mais funções. Por exemplo, quando você assiste filme, às vezes aparece uma batida e daí às vezes aparece o paramédico lá que chega, o cara tá lá meio estrupiado e daí ele coloca uma lanterninha no olho da pessoa, né? Daí você fica se perguntando, por que ele colocou a lanterninha no olho da pessoa? Daí você pensa, a pupila, se a lanterninha tá jogando luz, o normal da pupila é o quê? É se contrair, porque tá entrando muita luz ali. Agora, se não contraiu, daí teve problema ali, sacou? Então ela tem outras funções, ela mostra outras coisas. Mas pra gente, importante, controla a entrada de luz no teu olho. Parte importante 3, retina, povo. A retina é a tela do teu olho. A imagem, ela vai ser projetado na retina. E aqui vem explosão mental, ó. Se é projetado, toda imagem projetável, ela é real. Se é real, ela é invertida. Bum! Toda imagem projetada na tua retina é invertida. É de cabeça para baixo. E daí? O nosso sistema, ele transforma essa energia luminosa em energia elétrica. Essa energia elétrica vai pelo nervo óptico e o meu cérebro desinverte a imagem, de alguma maneira. Mas a imagem é projetada aqui e tem que ser. Porque para ser projetável tem que ser imagem real. E toda imagem real é invertida, tudo se encaixa, isso é massa. Então, ó, retina é a tela do teu olho. Show? Tudo bem? Então, o que é importante pra gente? Córnea cristalina, pupila, retina e tem um músculozinho aqui, que sabe o que o músculo faz? Ele ajuda você a focar. Ó, tô olhando pra longe agora, ó. O foco da minha lente mudou. Tô olhando pra pertinho. O foco da minha lente muda. Então, eu tenho um foco de lente variável. Por isso que eu não tenho ponto cego. Sacou? Se não fosse foco variável do meu olho, eu colocaria o objeto no foco e não veria nada. Mas como eu consigo variar o foco, daí eu não tenho ponto cego. Sucesso? Beleza. Objeto no infinito é quando ele está muito longe. Então, quando o objeto está muito longe, estrelas, por exemplo, a gente fala que o objeto está no infinito. E o ponto próximo, que é um ponto bem importante, é o seguinte. Olha só, olha pra cá. Ponto próximo é a menor distância de visão nítida que você tem. Um ser humano normalzinho, sem nenhum problema de hipermetropia, de miopia, sem nenhum problema de nada, o ponto próximo dele é aproximadamente 25 centímetros. Professor, como assim, ó? Você pega a tua canetinha aí,
e vai olhando para a ponta e vai aproximando. Vai ter um momento que a ponta vai ficar meio borradinha, sacou? Quer dizer que você passou do teu ponto próximo já. Ponto próximo é a distância mínima de visão nítida, que para um ser humano normal chega em 25 centímetros mais ou menos, tá? Então, só para você saber o conceito. Sabendo disso, vamos lá falar sobre os problemas de visão. Só que antes, deixa eu te falar o que tem na retina. Na retina você tem receptores de luz. Povo, você tem cones e bastonetes. E olha só que legal, tudo se encaixa, a parte óptica inteira se encaixa. Você tem 3 tipos de cones. Cone, ele serve para você perceber cor. Então você tem lá cone que a gente chama de R, cone que a gente chama de G e cone que a gente chama de B. RGB, Red, Green and Blue. Essas são as cores primárias para luz, povo. Todas as cores que você um dia viu ou que você um dia verá é mistura dessas 3, basicamente. Na óptica, a gente coloca lá 7. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Que a gente resume em TVs, celulares e no nosso olho como RGB. Numa TV de LED, você tem 3 tipos de LEDs. R, G e B. Acabou. Você não tem as 7, sacou? Então, ó, você tem cones que percebem cores e bastonetes que dá a percepção de contraste, tá? A percepção de claro e escuro. Então você tem esses receptores de luz na tua retina aqui. Show? Sabendo disso, agora vem. Problemas de visão. Primeiro problema é a miopia. Povo, qual que é a ideia de miopia? Miopia é um problema de física, tá? Um problema físico do teu olho. E a ideia é o seguinte, ó. A tua imagem, ela deveria ser projetada na retina. Mas, por quê? O teu olho, ele é mais alongado do que deveria. Ele é mais achatadinho nesse sentido aqui, ó. Mais achatadinho assim, mais alongado do que deveria. A imagem está sendo projetada antes da retina. E se a imagem é projetada antes da retina, você vai ter dificuldade de enxergar objetos distantes. Então anota isso aí pra mim. Miopia, dificuldade de enxergar longe, tá? Dificuldade de enxergar objetos distantes. A imagem é projetada antes da retina. Para corrigir, o que você usa? Uma lente divergente. Por que uma lente divergente? Vê se faz sentido, ó. Imagem projetada antes. A luz vem, passa pela lente divergente, ela faz assim, ó. Passou pela tua lente que é convergente, ela faz assim, ó. E daí é projetada mais longe. Faz sentido? Daí o cara que faz a lente e teu oftalmologista tem que calcular certinho para a imagem ser projetada lá na tua retina. Tudo bem? Essa é miopia. Daí tem aquela piadinha infame que é o seguinte, ó. Por que o míope não vai no zoológico? Porque ele usa uma lente divergente, né? Não de ver bicho. Tá aí. Mas, cara, essa piada é ruim, eu sei. Mas ela funciona. Você decora esse negócio aí. Então, por que o míope não vai no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Você nunca mais esquece. Míope, lente divergente. E daí, só pra você ter noção, ó, o cara consegue ler o livro, mas não consegue ver, acho que é a Torre Eiffel que tá lá atrás. Não consegue ver a Torre Eiffel. Beleza? Segundo problema de visão, hipermetropia. É exatamente o contrário da miopia. Hipermetropia é quando a imagem se forma, ó, depois da retina. O teu olho, ele é mais achatadinho nesse sentido aqui, ó. Mais achatadinho nesse sentido. A imagem se forma depois da retina. Você tem dificuldade de ver de perto, tá? Então, hipermetropia, você vai usar uma lente convergente para melhorar isso aí. Lente convergente. Vê se faz sentido. Luz vem, lente convergente. Começa a convergir os raios, tua lente converge mais ainda e daí a imagem se converge na tua retina. Show? Sucesso? Então, hipermetropia é o contrário, tem dificuldade de ver objetos próximos. Terceiro problema, astigmatismo. Aqui, o que você tem que saber sobre o astigmato, sobre astigmatismo? Tem que saber que a gente não usa lentes esféricas. Tudo que a gente está estudando aqui, a gente não usa aqui. A gente usa lentes cilíndricas, que é um pouquinho diferente. A gente não estudou lentes cilíndricas, mas tem que saber que a gente usa lentes cilíndricas. E a ideia do astigmatismo, olha só, você tem uma lente que projeta várias imagens na tua retina. É como, sabe o 3D? O 3D são duas imagens que estão deslocadas uma da outra. Daí você vê meio borrado sem o óculos, né? Aqui é a mesma coisa. Então, o teu olho, a tua lente, projeta várias imagens, vários pontos focais na tua retina. E projetando várias imagens, você vai ver tudo borrado, seja de longe, seja de perto. O cara é meio ceguinho mesmo. Astigmatismo.
Show? Tem graus também, né? Obviamente, graus. E eu uso lentes cilíndricas. Sucesso? Tá. Presbiopia. Presbiopia é uma coisa que acontece por, basicamente, velhice. A gente vai ter em algum momento, a maioria pelo menos, a presbiopia, que é a vista cansada, é a perda de acomodação do cristalino. Por você estar utilizando desde que você nasceu o teu olho, você está desgastando, você está enrijecendo ele, né? Vai chegar um momento que ele vai ter problema com o ponto próximo. Vai chegar um momento que você não vai enxergar tão bem de perto. Daí os caras fazem assim, ó, é a doença do braço curto que a gente fala, né? Os caras fazem assim para ler alguma coisa, né? Enfim, presbiopia também, já que é uma dificuldade de ver de perto, assim como hipermetropia, eu também uso lente convergente. Show? Tudo bem? Tá, e por último que eu gostaria de falar, que é um problema mais de biologia, genético, mas como é legal pra caramba, daí eu trouxe pra você. Daltonismo, legal, assim, né, de falar, não sei se é legal ter, mas daltonismo é uma doença genética que atinge principalmente homens, né, mas que você confunde as cores. E por ser uma doença genética, a gente tem muita dificuldade de ter uma lente que corrija isso. Até porque pessoas diferentes têm graus de daltonismo diferente, sacou? Mas ó, coloquei essas duas imagens só pra você ter uma noção de como que é essa ideia do daltônico aí. Então ó, o que você tem que saber? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e daltonismo. Beleza? Só isso, professor. Só. Tudo bem? Fechou? Então, professor Andreas fica por aqui. Valeu, galera. Destrói esse capítulo, resolve. Tem várias questões teóricas para você resolver lá. Então, destrói ele e a gente continua na próxima aula. Valeu, povo! Tchau!